está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante. Eu estava aqui pensando que a gente tem que tomar um cuidado de a gente não se confundir com tantos santos, né? Porque terça-feira é o dia que a gente faz memória aqui sempre a Santo Antônio. Recebemos aqui a relíquia de São Francisco e hoje celebramos também São João 23, né? Então, mas os santos, eles se entendem, né? E nós também devemos entendê-los, né? É só fazer menção que São João 23, para nós, é alguém muito importante na vida da igreja, de modo especial, do século passado para cá. É alguém o Papa que chamou o Vaticano II. Né? Então, muita da renovação, por exemplo, a renovação litúrgica, até o próprio incentivo, por exemplo, aquilo que nos propõe o Evangelho hoje, a prática, o incentivo à prática da caridade, quer dizer, todos esses elementos que nós temos presentes em nossa liturgia, na nossa igreja, a ação caritativa da igreja, muito nós devemos, assim, a esse chamamento do João 23. Inclusive, isso que nós temos aqui. As duas mesas que a gente diz. Pelo chamamento do Vaticano II, o Vaticano definiu o seguinte, que a mesa da palavra com a mesa da Eucaristia, há um complemento, o valor de cada um, né? Porque antes do Vaticano II, o que era o importante? Importante era participar da Eucaristia, receber a Eucaristia. Isso dava menos atenção à palavra. O Vaticano II, ele diz, o valor de cada, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Então, lembramos de João 23 por esses gestos. Eu vou começar falando rapidamente, da primeira leitura de hoje. Essa carta de Paulo aos Gálatas, porque há um tema, claro, tanto o Evangelho também aborda essa temática da liberdade, né? Aonde que nós vamos encontrar a salvação não é no legalismo, mas é exatamente na prática da caridade. E fazer essa ligação com o que nós vivemos na liturgia do domingo, porque sempre o que segue durante a semana tenta ser um reflexo do que nos propõe o Evangelho dominical para o decorrer da semana. Veja, Paulo, ele sempre vai acentuar, é muito característico de suas cartas e de modo especial nesta carta de Gálatas, ele vai enfatizar muito esse aspecto da liberdade que Cristo oferece para a gente. E traz esse alerta, não é só para a comunidade dos Gálatas, mas para todos nós, de a gente ter esse cuidado, de a gente não se deixar, assim, ele usa o termo aqui, de a gente nos deixar amarrar pelo jugo da escravidão da lei. E percebamos, isso é muito importante deixar claro, porque o próprio escrito no final da leitura de hoje é muito claro para isso. Paulo, e assim como também Cristo, obviamente, não estão propondo aqui que temos que transgredir a lei, revogar a lei. Não se trata disso, Porque, veja, no final da leitura, Paulo ele vai dizer assim,
Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale, o que é importante é a fé que age pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Por quê? Porque Paulo ele tem uma clareza também, e que às vezes nós até pecamos por isso, de tentarmos fazer rupturas. Paulo não. Paulo ele entende da cultura, onde que as pessoas estavam, da onde que elas vinham, a cultura, o jeito de viver. Se ele fosse dizer assim, não pode mais circuncidar, ele compra conflito. No lugar de agregar, ele separa. Então ele tenta exatamente fazer com que as pessoas vão entendendo, assim, que não se trata aqui de fazer rupturas, de fazer revogações, transgredir leis, mas de que o povo, a comunidade de Gálatas, assim como nós, que a plena lei, ela se planifica exatamente em Jesus. E em Jesus exatamente há a liberdade de viver essa lei. Então não é uma lei que oprime, que coloca fardos, mas é uma lei que liberta. Então, a ênfase das duas leituras, tanto de Paulo, as Gálatas, como do Evangelho, é isso. Que a gente tem que sempre ter esse critério de a gente não se deixar prender, de a gente não se agarrar à observância de prescrições meramente exteriores. Meramente exteriores. E nem de uma forma ou de outra a gente absolutizar aquilo que foi prescrito. Por quê? Porque ambos, tanto Paulo como Jesus, querem enfatizar que a verdadeira liberdade, ela está em se deixar conduzir pelo Espírito de Cristo. É aquilo que eu falei, só em Cristo, de fato, a lei encontra, ali se planifica. Só a fé em Cristo é que dá segurança para a gente e permite nós progredirmos, avançarmos na graça. Percebamos aqui um detalhe. Eu quero fazer um ping-pong com domingo. Porque, recordem, domingo, a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos. 9 dão nem a mínima para Jesus, vão direto para o templo, o samaritano volta. Aqui está exatamente o sentido do evangelho de hoje também e da própria carta de Paulo. Por quê? Porque é a fé em Cristo que dá segurança para nós e permite a gente perseverar na graça. Não é a lei. Domingo, nem sempre a gente aprofunda esse ponto. Domingo, a gente às vezes dá uma malhada nos 9, né? Mas os nove, que na teologia a gente diz assim, tudo indica que eram 9 judeus, né? Qual é que era a ideia de salvação deles? E por isso não retornam a Jesus. A ideia de salvação é a lei. A lei dizia que eles tinham que se apresentar ao templo. Ora, ao sacerdote. Ora, para eles era isso. Nós vamos ao templo nos apresentar ao sacerdote. Nós fomos curados nesse caminho para o templo. Jesus disse, o importante é, chegando ao sacerdote, nós vamos ser salvos. O samaritano não. O samaritano, ele pensa diferente. Ele reconhece em Jesus a graça. É Deus que atua em Jesus. Por isso que ele dá meia volta, não vai ao templo, mas vai a Jesus. Então, o viés é o mesmo. Nessa perspectiva de quem dá segurança, é quem faz a gente. Jesus é que faz a gente avançar. Avançar, se aprofundar na graça de Deus. E aqui tem um pano de fundo, um chamamento para nós, no sentido do cuidado que nós precisamos ter, no sentido de nós ficarmos demasiadamente agarrados às práticas exteriores, ou então a gente acabar buscando
aquelas seguranças, a gente costuma dizer assim, seguranças vãs, que afastem a gente exatamente dessa perspectiva de avançar na graça a partir do seguimento de Jesus e do seu Evangelho. E a gente fica, vamos dizer assim, agarrado na prática, num certo legalismo, e a gente deixa de abrir a nossa mente, de abrir o nosso espírito para acolher a graça. Então a gente pensa que seguir, observar estritamente, cegamente a lei, isso nos garante a salvação. E a gente não abre assim, a mente e o coração para acolher a graça, como de fato o samaritano, que volta para agradecer. Então a gente acaba se atirando no formalismo. E isso é um perigo que a gente corre em todos os momentos da nossa história de igreja. O Evangelho, eu diria assim, ele é a mesma ótica, ele mostra três momentos, eu chamo assim, desse Evangelho. Três pequenos momentos. Um primeiro momento, que até a gente pode ficar surpreso, o primeiro momento no sentido do fato de Jesus ser convidado de um fariseu. Sentar-se à mesa com o fariseu. Ora, o sentar-se à mesa tem todo um significado teológico, bíblico. Quando a gente senta à mesa de alguém, é sinal de amizade. Mas, ao mesmo tempo que revela sinal de amizade, um segundo momento desse evangelho mostra aquilo que a gente espera de um encontro de Jesus com o fariseu. É o momento do embate. Se ele é convidado, há ali uma amizade aparente, de certa maneira também aparece o embate. Por quê? Porque o fariseu ele é tomado pelo legalismo. O fariseu fica incomodado, porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Então, apegado ao legalismo. E o terceiro momento que o Evangelho mostra para nós é o quê? Que mesmo diante da incapacidade do fariseu de perceber um sentido mais amplo, de usar da liberdade, Jesus é puro. Jesus mostra exatamente no seu gesto a pureza de coração. Em Jesus, assim como é diferente da cabeça do fariseu, em Jesus não há maldade. Na cabeça do fariseu, sim, porque ele já fica... Será que Jesus vai obedecer tudinho? Será que ele vai pisar fora ou não vai? Qual é o momento que ele vai pisar fora? Então, a cabeça dele estava aí. Qual é o momento? E Jesus não. Jesus ele não tem maldade. Jesus é livre na sua forma de viver e de atuar. Então, o fariseu é preso exatamente no rigor dos preceitos. Preceitos muitas vezes frios. Incapaz de perceber, inclusive, quem está ao seu lado, quem é o convidado. Para nós aqui também há uma lição, a lição de que para todos, para toda a comunidade, para cada um de nós de forma também individual, no sentido de que a gente precisa, conforme a gente for avançando, assim, no nosso caminho de fé, na nossa intimidade maior com o Evangelho, com o seguimento de Jesus, no sentido de a gente novamente ir se livrando das amaras. Então, e o que é fundamental? Por isso que o Jesus finaliza o diálogo: dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Por quê? Porque as ações da gente, elas precisam necessariamente ser marcadas pela caridade. E não pelo legalismo. Pelo rigor do legalismo. Temos uma própria encíclica, mas Paulo afirma, Deus caritas est, Deus é caridade. Então, se Deus é caridade, essa caridade de Deus, ela age em nós, pela sua graça. E se Deus é caridade, essa caridade ela vem a nós,
o mínimo que eu posso fazer é para demonstrar, não porque eu sou caridoso. Aqui a gente também tem que ter essa leitura. Eu vou praticar, fazer caridade para mostrar um pouquinho daquilo que Deus é. Então, se eu vou fazer o bem para alguém, vou ajudar alguém, vou dar de comer, vou curar um ferido, enfim, cuidar do enfermo, vou perder tempo com alguém, escutando, dando uma orientação, eu vou fazer isso porque Deus é caridade. E eu quero manifestar para alguém a caridade de Deus, a bondade de Deus. Então, esse é o caminho. O caminho da salvação é isso, é a gente levar a caridade de Deus. Porta-vozes, nós somos como que porta-vozes da caridade de Deus. Por isso que a caridade, ela é sempre maior, ela é sempre superior do que o legalismo. É isso que Paulo, ele enfrenta, ele tenta fazer que a comunidade de Gálatas entenda. E, obviamente, o próprio Jesus também, nos seus diálogos, nos seus jantares que ele faz com as diferentes pessoas, sejam fariseus, sejam com os seus apóstolos, sejam com aquilo que ele considera a sua família, ele tenta incutir isso, que a nossa vida ela tem que ser movida pela prática da caridade. Que Deus nos ajude, que São Francisco, que foi a pessoa da caridade, que Nossa Senhora Aparecida, aquela que sai apressadamente da sua casa em direção a cuidar de sua prima Isabel, também é o espelho da caridade. Que essas pessoas, que esses nossos santos e santas, nos inspirem a gente fazer coisas boas no mundo. Assim seja. Vamos continuar nossa celebração.